Leitura do livro do Gênesis. No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E a luz Deus chamou dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras. E Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam embaixo das que estavam em cima do firmamento. E assim se fez. Ao firmamento Deus chamou o céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar e apareça o solo enxuto. E assim se fez. Ao solo enxuto Deus chamou terra e ao ajuntamento das águas, mar. E Deus viu que era bom. Deus disse: a terra faça brotar vegetação e plantas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, que tenham nele a sua semente sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu vegetação e plantas que trazem semente segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto tendo nele a semente da sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as festas, os dias e os anos, e que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir o dia, e o luzeiro menor para presidir a noite, e as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para alumiar a terra, para presidir ao dia e à noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. E houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Deus disse: fervilhem as águas de seres animados de vida e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam, em multidão, nas águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse: produz a terra seres vivos segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, os animais domésticos, segundo as suas espécies e todos os répteis do solo, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. 2 E assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito, e no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova.
chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um monte que eu te indicar. Abraão levantou-se bem cedo, selou o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Depois de ter rachado lenha para o holocausto, pôs-se a caminho, para o lugar que Deus lhe havia ordenado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Disse, então, aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha para o holocausto e a pôs às costas do seu filho Isaque, enquanto ele levava o fogo e a faca. E os 2 continuaram caminhando juntos. Isaque disse a Abraão: Meu pai. Que queres, meu filho? Respondeu ele. E o menino disse: Temos o fogo e a lenha, mas onde está a vítima para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará a vítima para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram caminhando juntos. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois, estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Abraão passou a chamar aquele lugar: O Senhor providenciará. Donde até hoje se diz: O monte onde o Senhor providenciará. O anjo do Senhor chamou Abraão, pela segunda vez, do céu, e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste desse modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então, o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles. E com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem, que estava na frente, colocou-se atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles a nuvem era tenebrosa, para estes, iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros o seguiram mar adentro. Ora, de madrugada, o Senhor lançou um olhar, desde a coluna de fogo e da nuvem, sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram, então, os egípcios: Fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles,
contra nós. O Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios, em fuga, corriam ao encontro das águas, e o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhes formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor, e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Teu esposo é aquele que te criou, seu nome é Senhor dos Exércitos. Teu Redentor, o Santo de Israel, chama-se Deus de toda a terra. O Senhor te chamou, como a mulher abandonada e de alma aflita, como esposa repudiada na mocidade, falou o teu Deus. Por um breve instante eu te abandonei, mas com imensa compaixão volto a acolher-te. No momento de indignação, por um pouco ocultei de ti minha face, mas com misericórdia eterna compadeci-me de ti, diz teu Salvador, o Senhor. Como fiz nos dias de Noé, a quem jurei nunca mais inundar a terra, assim juro que não me irritarei contra ti nem te farei ameaças. Podem os montes recuar e as colinas abalar-se, mas minha misericórdia não se apartará de ti, nada fará mudar a aliança de minha paz, diz o teu misericordioso Senhor. Pobrezinha, batida por vendavais, sem nenhum consolo, eis que assentarei tuas pedras sobre rubis, e tuas bases sobre safiras. Revestirei de jaspe tuas fortificações, e teus portões, de pedras preciosas, e todos os teus muros, de pedra escolhida. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, teus filhos possuirão muita paz, terás a justiça por fundamento. Longe da opressão, nada terás a temer, serás livre do terror, porque ele não se aproximará de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: ó vós todos, que estáis com sede, vinde às águas. Vós, que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite, sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão, desperdiçar o salário, se não com satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno, manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Eis que fiz dele uma testemunha para os povos, chefe e mestre para as nações. Eis que chamarás uma nação que não conhecias, e acorrerão a ti povos que não te conheciam, por causa do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, que te glorificou. Buscai o Senhor, enquanto pode ser achado, invocai-o, enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho, e o homem injusto, suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele, volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura do livro do profeta Baruque. Ouve, Israel, os preceitos da vida. Presta atenção, para aprenderes a sabedoria. Que se passa, Israel? Como é que te encontras em terra inimiga? Envelheceste num país estrangeiro, e te contaminaste com os mortos. Foste contado entre os que descem à mansão dos mortos. Abandonaste a fonte da sabedoria. Se tivesses continuado no caminho de Deus, viverias em paz para sempre. Aprende onde está a sabedoria, onde está a fortaleza e onde está a inteligência, e aprenderás também onde está a longevidade e a vida, onde está o brilho dos olhos e a paz. Quem descobriu onde está a sabedoria? Quem penetrou em seus tesouros? Aquele que tudo sabe, conhece-a, descobriu-a com sua inteligência. Aquele que criou a terra para sempre e a encheu de animais e quadrúpedes. Aquele que manda a luz, e ela vai, chama-a de volta, e ela obedece tremendo. As estrelas cintilam em seus postos de guarda e alegram-se. Ele as chama, e elas respondem, aqui estamos, e alumiam com alegria o que as fez. Este é o nosso Deus, e nenhum outro pode comparar-se com ele. Ele revelou todo o caminho da sabedoria a Jacó, seu servo, e a Israel, seu bem-amado. Depois, ela foi vista sobre a terra e habitou entre os homens. A sabedoria é o livro dos mandamentos de Deus. É a lei que permanece para sempre. Todos os que a seguem têm a vida, e os que a abandonam têm a morte. Volta-te, Jacó, e abraça-a. Marcha para o esplendor, a sua luz. Não des a outro a tua glória, nem cedas a uma nação estranha teus privilégios. Ó Israel, felizes somos nós, porque nos é dado conhecer o que agrada a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, os da casa de Israel estavam morando em sua terra. Mancharam-na com sua conduta e suas más ações. Então derramarei sobre eles a minha ira, por causa do sangue que derramaram no país e dos ídolos com os quais o mancharam. Eu dispersei-os entre as nações, e eles foram espalhados pelos países. Julguei-os de acordo com sua conduta e suas más ações. Quando eles chegaram às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois dele se comentava, esse é o povo do Senhor. Mas tiveram de sair de seu país. Então eu tive pena do meu santo nome que a casa de Israel estava profanando entre as nações para onde foi. Por isso, dize a casa de Israel, assim fala o Senhor Deus, não é por causa de vós que vou agir, casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vou mostrar a santidade do meu grande nome, que profanastes no meio das nações. As nações saberão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus, quando eu manifestar minha santidade à vista delas por meio de vós. Eu vos tirarei do meio das nações, vos reunirei de todos os países, e vos conduzirei para vossa terra. Derramarei sobre vós uma água pura, e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei meu espírito dentro de vós e farei com que sigais a minha lei e cuideis de observar os meus mandamentos. Habitareis no país que dei a vossos pais. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele,
para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois, se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele. Pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas aquele que vive, é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus, em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida. Mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou, quando ainda estava na Galileia: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario, e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nesta noite santa, fazemos uma jornada extraordinária através da história da salvação. Começamos nas primeiras luzes da criação e terminamos na glória resplandecente da manhã da ressurreição. Que jornada magnífica temos diante de nós! É como se estivéssemos folheando o grande álbum de família da humanidade, vendo o amor de Deus se desenrolar página por página, culminando no amanhecer mais glorioso que o mundo já conheceu. No princípio, como nos diz o Gênesis, Deus criou o céu e a terra. Estas palavras simples abrem a cortina para o grande teatro da existência. Imaginem aquele primeiro momento, o vazio, a escuridão, e então a voz de Deus rompendo o silêncio: faça-se a luz. E a luz se fez. Cada palavra criativa de Deus traz ordem ao caos, beleza, desordem, vida onde antes não havia nada. O que esta primeira leitura nos ensina? Que nosso Deus é um Deus que cria, que dá vida, que traz ordem e propósito. Que nossas vidas, por mais caóticas que possam parecer às vezes, estão nas mãos do grande artista que está continuamente criando algo belo a partir do que parece ser desordem. E mais profundamente, aprendemos que somos criados à imagem deste Deus criativo, chamados a ser co-criadores com Ele, parceiros em sua obra contínua de renovação e restauração. Nossa jornada continua com Abraão, o pai da fé. Aqui encontramos um teste extremo, Deus pedindo a Abraão que sacrifique seu filho, Isaque, o filho da promessa. Que momento angustiante! Podemos sentir o peso em cada passo de Abraão ao subir a montanha, o fardo em seu coração enquanto prepara o altar. E então, no momento crítico, a intervenção divina.
um carneiro preso pelos chifres, um substituto providenciado. Esta história prefigura o sacrifício de Cristo de maneiras profundas. Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. O que Abraão foi poupado de fazer, Deus Pai fez por amor a nós. E assim aprendemos que nosso Deus é um Deus de provisão, Jeová Jiré, o Senhor proverá. Nos momentos mais escuros, quando parece que tudo está perdido, Deus já está preparando um caminho adiante. Do Monte Moriá, viajamos para as margens do Mar Vermelho. O povo de Israel está encurralado, o exército egípcio atrás deles, águas intransponíveis à frente. A situação parece impossível. Mas é precisamente nas impossibilidades humanas que Deus faz seu trabalho mais poderoso. Por que clamas a mim? Diz o Senhor a Moisés. Diga aos filhos de Israel que marchem adiante. E marcham eles, através de muralhas de água, em terreno seco, da escravidão para a liberdade. Este êxodo poderoso se torna o evento definidor na história de Israel. E para nós, é uma imagem vívida do batismo, nossa própria passagem das águas, nossa própria libertação da escravidão do pecado e da morte para a liberdade dos filhos de Deus. Avançando através das eras, Isaías nos apresenta imagens deslumbrantes de restauração e redenção. Seu Criador será seu esposo, ele proclama, pintando um quadro de intimidade divina que transcende nossa compreensão. Por um breve momento eu te abandonei, mas com grande compaixão eu te recolherei, ele assegura, falando de um amor que nunca desiste, mesmo quando parece distante. E então vem o grande convite: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. Que contraste com as águas divisoras do Mar Vermelho! Agora as águas são um convite, uma fonte de vida e renovação. Isaías está nos chamando para um banquete espiritual, uma festa de graça onde o preço já foi pago. Por que gastar dinheiro com o que não é pão, e o seu trabalho árduo com o que não satisfaz? De fato, por que mesmo? Quantas vezes buscamos satisfação em fontes que nunca podem verdadeiramente saciar nossa sede espiritual? Buscamos felicidade em posses materiais, status, prazeres temporários, mas nossa alma foi feita para mais. Foi feita para a comunhão com o Deus vivo. Baruque nos lembra da fonte da verdadeira sabedoria. Aprende onde está a prudência, onde está a força, onde está a inteligência, onde está a luz dos olhos e a paz. Não está no poder mundano, não está no sucesso passageiro. Está na lei de Deus, em seus caminhos, em sua presença. E então, em Ezequiel, ouvimos a promessa transformadora: derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Porei dentro de vós o meu espírito. Que promessa! Não apenas perdão externo, mas transformação interna. Não apenas uma mudança de status, mas uma mudança de coração. Esta é a nova aliança, não escrita em tábuas de pedra, mas inscrita em corações humanos pelo dedo de Deus. Chegando ao Novo Testamento, Paulo nos revela o significado profundo do batismo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também nós vivamos vida nova. O batismo não é apenas um ritual, é uma identificação radical com Cristo em sua morte e ressurreição. É morrer para o velho eu e ressuscitar para uma nova vida em Cristo. E, finalmente, chegamos à gloriosa manhã da ressurreição. As mulheres vão ao túmulo, carregando especiarias, esperando encontrar morte e decomposição. Em vez disso, encontram um túmulo vazio e anjos resplandecentes com uma pergunta que ecoa através dos séculos: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Porque, de fato, quantas vezes buscamos vida em lugares de morte? Quantas vezes procuramos esperança em situações de desespero? A ressurreição muda tudo. Transforma a nossa busca. Reorienta nosso olhar. Eleva nossos olhos da tumba vazia para o Cristo vivo. Pedro corre para o túmulo, vê os lençóis de linho cuidadosamente dobrados, e voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. O amanhecer da compreensão está apenas começando a nascer.
A ressurreição é tão transformadora, tão revolucionária, que mesmo os discípulos mais próximos de Jesus precisam de tempo para compreender suas plenas implicações. Meus queridos irmãos e irmãs, esta noite não estamos apenas relembrando eventos históricos distantes. Estamos celebrando realidades vivas que continuam a moldar nossas vidas hoje. A criação continua à medida que Deus faz novas todas as coisas em nós e através de nós. O espírito de sacrifício de Abraão nos desafia a confiar em Deus mesmo quando o caminho à frente é incerto. O Êxodo nos lembra que Deus continua libertando pessoas da escravidão em todas as suas formas. As promessas de Isaías ainda ecoam para todos os que têm sede de algo mais profundo do que este mundo pode oferecer. E o túmulo vazio continua a proclamar que a morte não tem a última palavra. Esta é a noite em que todas estas histórias convergem. Esta é a noite em que a luz vence a escuridão, a vida triunfa sobre a morte, e o amor supera todo medo. Esta é a noite em que somos convidados a renovar nossas promessas batismais, para morrer novamente com Cristo para que possamos viver com Ele. Se você veio esta noite carregando fardos pesados, saiba que o Deus que abriu o Mar Vermelho pode abrir um caminho para você. Se você veio sentindo-se espiritualmente seco e vazio, ouça o convite de Isaías para vir às águas que verdadeiramente satisfazem. Se você veio lutando com o pecado e a falha, receba a promessa de Ezequiel de um coração novo e um espírito novo. E se você veio procurando esperança em um mundo muitas vezes desesperador, olhe para o túmulo vazio e ouça a pergunta dos anjos: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou verdadeiramente. E por causa de sua ressurreição, temos a promessa de nova vida, não apenas no futuro distante, mas aqui e agora. Permitamos que esta verdade transformadora permeie cada aspecto de nossas vidas. Permitamos que a luz da ressurreição brilhe em nossos relacionamentos, em nosso trabalho, em nossas lutas, em nossas alegrias. Pois esta é a noite das noites. Esta é a noite em que o amor venceu. Esta é a noite em que a morte foi engolida na vitória. Esta é a noite em que nossa longa jornada através da história da salvação encontra seu glorioso clímax no Cristo ressuscitado. Aleluia! Amém! São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.